Essa aqui é a Ellie e ela vai assistir comigo o novo trailer de The Last of Us da HBO. Vamos começar? Nossa, a ambientação tá muito legal. O instalador de uma vibe meio terror. Isso aqui é aquela parte inicial com a Sarah, né? Aqui eles já devem estar, provavelmente, acho que a única cena de carro que eles vão estar juntos, que é logo depois da parte do Bill, pelo menos no game, né, no jogo. E aqui já mostra como a relação do Joel e da Ellie vai se iniciar daquela forma distante. Bom, quem jogou The Last of Us conhece. O cenário tá muito legal. Essa parte aqui eu tenho minhas dúvidas porque é muito comum em trailer rolar aquele corte de transição para enganar, para induzir a gente a achar que uma cena é uma coisa e na verdade é outra. Mas o que eu tô achando é que logo adiante é aquela parte logo no início, antes do Joel e da Tess descobrirem que a Ellie já foi mordida, onde eles fogem pelos túneis do esgoto e tem de fugir de alguns soldados da Fedra. Eu acho que essa é aquela partezinha ainda no início, antes da. Como a gente pode ver, inclusive a testa ali, né? E é antes dela ser mordida, provavelmente. Isso supondo que vá seguir a linha cronológica que foi apresentada no jogo. A gente já sabe que algumas coisas vão ser um pouco diferentes, né? O próprio criador, o Neil Druckmann, já falou sobre isso, o criador do jogo. E é interessante expandir, mostrar algumas outras ideias. Até nos créditos dos episódios mostra que o Bill vai aparecer durante 80% da série. Então, sendo que no jogo ele aparece muito menos. Então, além dessa série, dessa primeira temporada, não adaptar o primeiro jogo todo, a gente vai ter algumas mudanças, então talvez até essa ordem de acontecimentos talvez mude um pouco. Eu gostei que mantiveram a personalidade de palhaça da Ellie, que ela tem no primeiro jogo. Contrasta legal quando começa a história do segundo, né? Essa parte aqui, por mostrar um rádio sintonizando, eu acho que de repente pode ser que tenha alguma coisa a ver com aquele comecinho quando no início do jogo a gente controla a Sarah e a Sarah começa a ouvir as primeiras notícias sobre o surto inicial, que foi o que gerou a crise que transformou o mundo nesse pós-apocalipse, né? Eu achei essa parte muito legal. Tem aquela mecânica que a gente já conhece do jogo, né, de ficar trocando as tábuas de lugar para poder passar e muitas vezes a tábua que foi usada na primeira parte é a mesma que vai ser usada para acessar a parte seguinte. É legal eles manterem esse critério, de certa forma, é uma mecânica que vai relembrar o jogo, mas também faz parte da estética de The Last of Us, que está sendo muito bem traduzido para a série. Aqui, se vocês repararem bem, dá pra gente perceber que tem uma pessoa do lado da Ellie, ali no fundo, e nas paredes tem alguns desenhos infantis. Inclusive, no frame seguinte mostra mais esses desenhos. Aparentemente é o Henry e o Sam, né, que estão acompanhando o Joel e a Ellie, e dá a entender que é aquela parte que no jogo existe uma comunidade que viveu durante muitos anos no subterrâneo, ali nos esgotos, e eles tinham creche, eles já tinham uma comunidade estabelecida. Então, provavelmente é esse trecho, mas eu fico me perguntando como é que vai ser feita essa divisão na primeira temporada, em que momento a temporada se encerraria. Porque tem alguns elementos que dão a entender que vai até essa parte, mas já tem algumas outras cenas que dão a entender que já teremos a participação do David e dos canibais,
Então fica um pouco confuso. E ao mesmo tempo eu não acho que só a parte depois do inverno até o enfrentamento ali com os vagalumes tenha material suficiente para uma segunda temporada. Aquele caminhão, né, que persegue a gente durante boa parte do iniciozinho ali da campanha. Não tão no início, mas aqui o caminhão. Então é legal porque aparentemente a série também vai brincar um pouco com aquilo que a gente tinha no jogo de não ter como enfrentar o caminhão e ter que ficar se escondendo e fugindo durante boa parte. Advice on the best way west? Yeah. Go east. Essa parte aqui me deixou um pouco confuso. Mostra o Joel acampado no inverno e fica um pouco. Enfim, a gente sabe que vão ter algumas alterações e essa provavelmente é uma delas. Porque até onde a gente conhece da história do jogo, a parte de inverno é jogada com a Ellie porque o Joel tá inconsciente. E logo assim que logo depois de acordar, ele já enfrenta os canibais e já vai em busca da Ellie. Talvez tenha alguma jornada do Joel no caminho até a Ellie e desenvolva um pouco disso, não sei. You've come this far. And you know what's out there. Aqui pode ser qualquer coisa, né? Mas pelo formato das escadas, me lembrou muito aquela parte do hotel, que o Joel e a Ellie estão tentando subir por onde era um elevador desativado, e aí o Joel fica preso, ele cai em um andar muito mais abaixo, e a gente tem que fazer toda uma missão ali para poder subir de novo, encontrar a Ellie. O cenário me lembrou isso, e uma cena mais adiante do trailer que mostra, inclusive, alguns instaladores, também reforça que seria essa parte. Porque essa é uma das partes onde a gente enfrenta o Byaku, que é um instalador mais avançado, né, mais evoluído. You're not gonna scare us. Scared of him? Essa parte aqui dos cavalos, a gente não conhece nenhuma comunidade além de Jackson que ande com vários cavalos. Então eu acho que de repente pode ser que seja alguma coisa daquela parte em que o Joel e a Ellie encontram o Tom em Jackson antes de seguir a viagem deles. E, de novo, não se sabe até onde vai a primeira temporada. Inclusive, pode ser que tenham elementos no trailer que não sejam da primeira temporada. You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Essa cena aqui, de novo, acho que provavelmente é do surto inicial, né? Ou talvez algum flashback que não está presente no jogo. Porque parece muito mais uma vibe de comemoração, não de surto, de crise, de pânico. Então, talvez seja algum flashback que a gente não viu em nenhum dos jogos. E é interessante saber que a série vai expandir o universo, expandir a história dos personagens. Aqui eu também achei interessante, a gente pode ver que a Ashley Johnson, que interpreta a Ellie nos jogos, né? Vai ter uma participação. Já tinha sido confirmado que ela participaria da série, mas não se sabe quem é essa personagem. Eu vi uma galera ali comentando que poderia ser a mãe da Ellie, mas a gente não tem nenhuma garantia de que essa personagem é a Ellie. Pode ser, esse bebê pode ser qualquer outro personagem, mas enfim, ainda não se sabe também quem vai ser o personagem do Troy Baker, que interpreta o Joel no jogo, quem ele vai fazer na série, mas ele também vai estar presente. Essa cena aqui é daquele shoppingzinho que acontece no Left Behind, no Deixada para Trás, que é a DLC do primeiro jogo, né?
Aquela é a amiga da Ellie, que é o primeiro romance que é apresentado com ela. Então a gente já sabia, né, que a série também ia abordar essa DLC, que é o passado da Ellie. E é interessante. E aí, de novo, 10 episódios com a DLC do passado da Ellie sendo abordada e com outros personagens sendo desenvolvidos, fica muito difícil saber até onde a primeira temporada vai. Be careful who you put your Inclusive é legal tá tocando Take On Me sem o Henry. A gente sabe que Take On Me tem inclusive tem um significado para The Last of Us, né? A Ellie canta e toca essa música no segundo jogo. E nessa cena que tá aparecendo agora, essa casa pegando fogo eu não tinha notado na primeira vez que eu assisti. Revendo o trailer eu pude perceber. Por se tratar de um carro observando, me lembra aquela primeira parte do jogo em que a gente, ainda na visão da Sarah, tá ouvindo a conversa do Joel e do Tommy e passam pela fazenda de um vizinho que tava pegando fogo antes do surto todo ser revelado, da Sarah morrer. Então talvez seja essa cena que está sendo retratada nessa parte. It might not be her father, but you were someone's. Aquela parte ali da Ellie correndo, fugindo com um cavalo, provavelmente é quando ela está fugindo dos canibais para tentar levar eles para longe do Joel, né? A gente sabe que depois disso ela vai ser capturada, infelizmente, e aí inicia aquela cena toda, inclusive uma das partes mais difíceis de se passar no jogo, que é a Ellie no inverno tendo de enfrentar sozinha os caçadores no acampamento deles. Essa cena com o Bill, eu não sei exatamente o que poderia estar retratando, porque o Bill não tem toda essa participação. Se for para fazer referência a alguma cena do jogo, poderia ser de repente aquela parte em que eles têm que ajudar a Ellie a dar partida no carro, mas ao mesmo tempo tem uma outra cena que mostra o Bill do lado de um cara que não parece ser o Joel, então talvez a gente tenha um flashback do Bill contando um pouco mais sobre a história dele, sobre a vida dele com o parceiro dele, enfim. Aquele momento ali é do caminhão. Provavelmente é quando o Joel e a Ellie estão fugindo do caminhão dos canibais e já foram deixados para trás pelo Sam e pelo Henry. E aí, esse muito provavelmente é o David. A cena em que ele aparece batendo com o cutelo na mesa e essa cena em que ele parece estar perseguindo alguém, provavelmente é quando a Ellie é capturada pelos canibais e o David está tentando perseguir ela com um grupo dele. A gente ainda não sabe o quanto do David vai ser adaptado, né? Se vai ser em totalidade. Bom, não vou entrar em detalhes para evitar de acabar dando um spoiler para quem não jogou The Last of Us e de repente vai assistir só a série, mas é um dos personagens mais relevantes para a história do primeiro jogo. Inclusive é um dos principais vilões, se não o principal vilão. Essa parte da Ellie quebrando tudo, muito provavelmente de novo no passado dela, né? Aquela loja de Halloween que ela e a outra amiguinha dela, que eu não lembro o nome, que depois eu acho que é Riley, eu vou corrigir aqui nas notas se eu tiver errado o nome, mas elas quebram tudo numa loja de fantasias de Halloween antes de serem atacadas pelos instaladores, né? E aqui provavelmente é um dos corredores, que é aquele estágio inicial da infecção dos instaladores. Eu achei inclusive bem legal a forma como retrataram deles correndo de forma meio quadrúpede, né? Aquela parte em que ele tá sujo de sangue abraçando o Joel provavelmente é depois do confronto com o David, mas fica um pouco confuso de como é que isso vai se encaixar. Eu não acho que tenha como, em 10 episódios da história da série, chegar nessa parte do game. E aqui temos a trilha sonora espetacular. E o Byaku, que é a evolução do instalador, é um dos inimigos mais difíceis de se enfrentar.
E em janeiro do ano que vem a gente vai ter essa obra-prima aí. E é isso. E se teve alguma coisa que de repente alguém que está assistindo esse vídeo notou e que eu não comentei, só deixar nos comentários. E se puder compartilhar esse vídeo com alguém, deixar um curtir, se inscrever no canal. Valeu!